Hipertrofia feminina. Hoje nós vamos conversar sobre aquela mulher que tenta ganhar peso e não consegue. Ou pior, ela até consegue ganhar peso, mas converte tudo em gordura. O que você deve fazer nesse caso aqui? Eu preciso que você fique comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te ensinar o que pode estar acontecendo nessa situação e como você pode reverter isso. Como é que você vai ajustar o seu treino, como é que você vai ajustar a sua dieta, tá certo? E talvez você não me conheça, mas eu sou o Dani, eu sou nutricionista e treinador há mais de 10 anos e esse tema de hipertrofia feminina, recomposição corporal, esse condicionamento feminino como um todo é mais do que debatido para mim. Afinal, diariamente sento as meninas aqui no meu consultório e os relatos sempre são os mesmos. Ah, Dani, eu tentei ganhar massa muscular e comecei a ganhar gordura. Aquela gordurinha do sutiã aqui aumentou, a gordurinha das costas, a minha coxa agora fica encostando uma perna na outra porque ela ficou maior, mas parece que não é definição, parece que ela ficou com mais gordurinha ali. Então isso é muito comum e a gente precisa dar norte para essa paciente, a gente precisa ajustar a dieta dela, precisa ajustar esse treinamento dela para que as coisas entrem em sinergia, para que haja então uma recomposição corporal. Posterior a isso, bem ajustadinho o treinamento, você conseguir gerar hipertrofia nessa mulher. A mulher, de certa forma, ela tem mais dificuldade para gerar hipertrofia, né? Mas isso não é um limitante, isso não quer dizer que ela não vai ter, quer dizer que se fosse comparar ela com um homem, obviamente que de forma absoluta ela tem menos ganho de massa muscular, afinal ela é mulher, tem hormônios que predominam na mulher e outros que predominam no homem, que para o homem vai favorecer o desenvolvimento muscular, mas de forma relativa, dada a proporção de hormônio, o peso corporal, a capacidade de treinamento, ela consegue sim ter um certo desenvolvimento. E obviamente, para você conseguir ter então use isso, tá? Use, a mulher pode e ela consegue ganhar massa muscular, porque eu digo isso, algumas mulheres chegam aqui no consultório desanimadas, falando assim, eu não consigo. E na verdade não, você consegue desde que você esteja com o seu treinamento muito bem alinhado, você esteja com a sua dieta muito bem alinhada. E olha só que interessante, nós temos algumas características aqui da mulher que tenta ganhar peso e não consegue. Então, por exemplo, nós podemos ter uma mulher baixinha, 1,50 m, 1,55 m, que ela não consegue ganhar peso, mas por vezes essa mulher ela já tem uma característica muito magra. E tá tudo bem. A infância ela era magra, às vezes ela passava por bullying ali, que realmente, Dani, na escola me chamavam de XYZ, enfim. Então é uma dor, é uma dificuldade que essa mulher tem. E da mesma maneira, aquela mulher que é mais alta, né, geralmente tem ali seu 1,70, 1,73, 1,75 que seja, talvez até mais. E essa mulher, ela também tem essa característica magra. Então, ela não desenvolve e para ela tende a ser até mais difícil. Afinal, é muito mais fácil encaixar uma mulher menor biomecanicamente, de forma biomecânica, no treinamento do que uma mulher mais alta, porque ela vai despender mais energia, despender mais força, ela tem mais massa para deslocar e por isso que por vezes o treinamento para essa mulher alta é mais difícil. Então veja que aqui a gente já tem dois pontos importantes para a gente conversar. Aonde que mora um grande detalhe aqui? Às vezes o que vocês erram? Que é só comer a mais. Não, Dani, eu vou comer mais e vou atacar comida para dentro. Cara, não vai resolver. Por vezes, pensa aqui, presta atenção. Você não é o que você come, você é o que você consegue absorver. E eu tenho vários relatos de paciente aqui, principalmente quando eu estava lá no começo da carreira, que eu observava isso e falava, não, cara, se você quer ganhar peso, você vai ter que comer. E vamos comer o dobro do que você acha muito. E realmente não dá certo. Inclusive hoje, daqui a pouco eu tenho um outro paciente que ele é bem magro, a gente sempre teve essa dificuldade e com ele eu fiz um teste muito interessante, que é o que eu vou te repassar agora. Observe se isso pode estar acontecendo na sua vida atual. Então, com aquele paciente há muito tempo atrás, eu colocava muita comida para ele. Assim, papo de muita caloria mesmo, assim, sabe? Você não consegue crescer, você não consegue ganhar peso, a genética é ruim para esse desenvolvimento, então vamos colocar muita comida. Eu comecei a observar que gerava
uma inadimplência na dieta, o paciente não conseguia seguir a dieta, uma baixa aderência, porque ele tinha que ficar empurrando comida, mas mesmo assim, quando ele fazia 2, 3 semanas certinho a dieta, ele não conseguia ter um bom desenvolvimento e começava a aparecer muita alteração, né, digestiva, começava a aparecer às vezes diarreia. Então eu comecei a entender que eu falei, opa, esse corpo não está conseguindo absorver esse metabolismo, esse intestino não está absorvendo essa quantidade de calorias. E aí o que eu fiz com ele? Eu passei um ponto para frente e falei, olha só, vamos diminuir essa quantidade calórica, mas você tem que fazer tudo certinho que eu vou falar agora, beleza? Beleza. Então eu diminuí assim, papo de uns 30, 40% da quantidade calórica prescrita para ele na época, e aí depois eu comecei a ajustar o treinamento. Então, era aquela pessoa que gostava de fazer muitas atividades físicas. Então, um futebol, uma caminhada e tal. Eu falei, ó, agora você vai ter que se concentrar aqui, senão a gente nunca vai chegar a lugar nenhum. Eu coloco mais comida, você não está absorvendo bem. Aí eu coloco menos comida, mas você continua gastando muito. Matematicamente não vai dar saldo. A gente vai precisar puxar você e se concentrar na musculação. E mesmo ele comendo menos, melhorando essa parte de treinamento, nós conseguimos ter um ótimo desenvolvimento. Por quê? Porque aí ainda assim ele estava num superávit calórico, ele gerou mais aderência ao plano alimentar, justamente porque ele conseguiu consumir melhor ali a quantidade calórica, ele conseguia ter mais prazer em comer e não ficar só empurrando, e posterior a isso, o treinamento dele também diminuiu o volume. Mas isso não quer dizer que ele não treinava pesado, isso não quer dizer que ele não treinava com intensidade. E o mesmo, agora presta atenção que entra para você, o mesmo pode acontecer para você. Lembra que a gente estava falando da mulher mais alta, que tem mais dificuldade no treinar? Então, chega uma mulher assim na consultoria, pô Dani, eu quero realmente ganhar massa muscular, eu quero ganhar peso, é normal. Você vendo esse vídeo, às vezes você vai se interessar em entrar na consultoria justamente por esse objetivo e tá tudo bem. Só que aí, primeira coisa que eu preciso observar é o seu treino, tá? Beleza, a gente estava falando do teu consumo calórico, agora a gente passa para o seu treinamento. Você precisa observar esse treinamento. Será que essa mulher, será que você consegue despender tanta intensidade no treinamento? Ou é mais ou menos? E como é que você vai descobrir isso? No meu caso, por vezes, as pacientes precisam encaminhar vídeos ali dela treinando lá no WhatsApp, às vezes você acaba postando no Instagram, acaba olhando lá, inclusive se você não me segue, siga lá, nutricionista_Daniel Moreira, e aí eu acabo observando a paciente e entendendo se ela consegue treinar bem. E treinar bem, por vezes, não é colocar mais carga para essa paciente, por vezes ela ter uma ótima execução. A execução ela vai preceder a sua carga. Anota isso, que isso aqui é importante. Se você começar a subir carga sem ter uma boa execução no movimento, é óbvio que vai dar ruim. Você vai ter dois desfechos aqui. Ou você não vai executar bem o movimento e ele só está gastando uma energia à toa, ele não está sendo efetivo, ou você vai se machucar. Então presta atenção nisso. Você vai precisar ter um bom treinamento, com uma ótima execução, você vai ter que aprender a suportar por vezes a dor do treinamento para você conseguir chegar mais próximo da sua falha. E aqui mora um ponto muito importante. O teu físico, ele responde muito bem, presta atenção nisso, que isso aqui é importante, cara. O teu físico para hipertrofia, você precisa treinar próximo da falha. O quão mais próximo da falha, melhor. Dani, o que é isso? É quando você, por vezes, não consegue finalizar uma repetição, principalmente na fase concêntrica. Então você, um exemplo, vai fazer um agachamento. Você vai agachar lá X quilos de cada lado, tá agachando, você consegue fazer uma repetição, 2 repetições, 3 repetições. Lá na sexta você já sente uma certa dificuldade, na 9ª repetição você fala, se eu descer mais uma vez eu vou ficar lá embaixo, eu não vou aguentar. Então você chegou muito próximo da sua falha. Só que olha só como que é importante preceder com a técnica, você saber treinar da maneira correta. Coloquei num agachamento aqui. Se essa pessoa, antes de chegar nessa 9ª repetição, antes de chegar próximo da falha,
ela não está com uma técnica correta, ela vai sentir a lombar, ela vai ter um joelho entrando para dentro, que a gente chama de joelho valgo, ela pode ter um desequilíbrio no quadril ali, então conforme ela agacha, o quadril vem para o lado e volta, né, que normalmente está associado a baixa mobilidade, enfim, então ela pode vir a se machucar. É aquela hora que ela sente só um lado, sabe? Tipo, ela não sente a lombar inteira, ela sente, putz, só uma perna e olhe lá, entende? Ela sente aquele desconforto. Então ela precisa ajustar esse treinamento. Beleza. Na mulher mais alta é um pouco mais difícil, mas não é um bicho de sete cabeças, não. Eu lembro que eu tinha uma paciente muito querida e essa paciente, ela era um pouquinho mais alta, tinha quase 1,70 m. Aí eu olhava para ela e falava assim, você tem muito potencial para competir. E ela nunca se enxergou dessa forma. Mas, pô, uma menina alta, aquela cintura fina, a dificuldade dela estava no desenvolvimento muscular. Então, se a gente acertasse aquilo ali, ela já tinha uma linha, inclusive, para competir no fisiculturismo, numa categoria que se chamava biquíni. E eu ficava insistindo para ela, mas foi muito bom dela não ter aceitado no começo. Por quê? Porque conforme ia passando os meses, nós íamos aprimorando o treinamento dela, ela foi ganhando mais bagagem nesse treinamento e quando ela virou a chavinha e falou assim, Dani, beleza, eu quero me desafiar, quero buscar um pouquinho mais, quero ver como é que funciona esse mundo de vocês, que agora eu já estou aposentado, mas tem uma história bem legal ali, ela teve um resultado incrível. Incrível mesmo. Por quê? Porque aí ela já tinha uma boa bagagem no treinamento e é isso aqui que você precisa anotar. O treino constrói. O treino constrói. Se você chegou até aqui, deixa nos comentários. O treino constrói. Aqui é a tua base. Se você quer hipertrofia, você vai ter que treinar bem. Beleza, com essa base aqui, comecei a mexer na dieta dela. Então lembre-se, a gente começou falando aqui das suas dificuldades, da desordem que eu vejo vocês fazendo, que é só comer a mais sem ter essa estrutura. Posterior a isso, estou trabalhando o treinamento com você e agora, com o treino ajustado, eu preciso entrar na próxima parte, que é a dieta, que ela tem uma função muito importante. Ela tem uma função de dar total suporte para você treinar melhor. E veja só, né? Exaltando um pouco a mais a parte de treinamento, quando você vai no médico, você quer buscar algum subterfúgio ergogênico para ter mais resultado, ele vai voltar os olhos para o treinamento. Se você for no quiroprata, se você for no fisioterapeuta, eles vão te reabilitar, eles vão ajustar, liberar a face, enfim, para você treinar melhor. Você veio no Nutri, né? Você entrou na minha consultoria, eu vou entregar mais alimentos para você performar mais no treino. Então o treino, ele é a base para quem quer hipertrofia. Depois disso, a dieta vem dando esse suporte. E lembre-se o que a gente conversou lá no início. Se eu pego e coloco mais comida para você antes, tá? Eu coloco mais comida antes de você ter um bom treino, você está com superávit calórico, mas você não está conseguindo sinalizar no treinamento e isso vai converter em gordura. Se para aquelas pessoas geneticamente abençoadas que não ganha peso de jeito nenhum, ela só vai estar excretando, ela só vai estar gastando um dinheiro, comendo a mais, excretando mais, comendo mais, excretando mais. Aqueles que são poupadores de energia, né? Tem um termo assim na ciência, que é aquela pessoa que consome, o corpo ele acaba não excretando, ele vai acumulando e vai acumular gordura. Então o treino ele é uma base. E como que eu faço com as minhas pacientes na consultoria online? É muito tranquilo. A paciente entrou, ela tem as suas principais queixas e dificuldades. O primeiro ponto é eu estruturar a alimentação dela com a base inicial. O que ela me trouxe naquela anamnese? Pô, ela já treina? Quantos treinos ela faz na semana? Quais outras atividades físicas ela faz? Ela trabalha andando? Ela trabalha sentada? Como que é essa paciente? Aí eu estruturo uma base. E dentro dessa base, normalmente eu vou trabalhar ali de 3 a 4 semanas observando as respostas. Como? Obviamente, tanto pelo peso, né, balança mesmo, que a gente vai avaliando ali. E um outro ponto importante são as fotos, né? Eu prefiro muito mais fotos do que a avaliação antropométrica, que é essa daqui, por exemplo.
Ela é muito boa, avaliação antropométrica é bom, bioimpedância eu não gosto, que a minha paciente já sabe, mas a avaliação antropométrica aqui, ó, que seria do adipômetro, esse daqui que eu estou apontando no vídeo aqui, ele é muito bom, mas, pô, eu atendo pessoas do mundo inteiro, né? Então, eu preciso acompanhar de alguma forma, sem ser de forma toque, sem encostar. Eu preciso acompanhar por foto. E na foto ali, ó, isso aqui é legal. Na foto você vai observando que o percentual de gordura às vezes pode ir baixando, às vezes está desenvolvendo ou não um músculo-alvo. Então, beleza, a pessoa me trouxe aquela anamnese, automaticamente ela já me mandou a foto ali, ela tem que mandar a foto, eu olhei para ela, falei, pô, a mulher é mais alta, está com mais dificuldade de glúteo, a mulher é mais baixa, está com dificuldade no posterior da coxa. Eu consigo observar essa deficiência muscular ali, então vamos trabalhar por prioridades, vamos desenvolver o que é necessário nesse momento. Aí começou a prescrição, semana por semana nós começamos a observar essa paciente e conforme de uma semana para outra o peso baixou, de uma semana para outra o peso aumentou, você vai, pô, coloca mais comida ou tira menos comida. Então perceba que a dieta ela também não é estática, a dieta ela também é dinâmica. Conforme esse dinamismo vai acontecendo, motiva a paciente a continuar no plano, o treinamento também eu gosto de mudar de mês em mês, e aí com isso você forma uma base para ter um bom desenvolvimento. Você consegue interpretar agora como é que a gente conecta a dieta com o treinamento? É isso que você deve fazer quando você come muito e o seu peso não sobe. Se você está comendo muito e o teu peso não sobe, tem algo de errado, entende? Não está certo. Pela base ali, você precisaria de fato estar subindo esse peso. Se você está comendo muito e o peso não está subindo, dá um passo atrás, observa o erro. Só tem um detalhe importante aqui, e é muito legal isso, tá? Se você pega uma pessoa que ela está com um percentual de gordura mais alto, uma gordinha, normalmente ela subestima a quantidade que ela come. Então ela pega um pratão desse tamanho aqui e ela fala que comeu pouco. Geralmente a pessoa que é magra, que tem um percentual de gordura baixo, ela tem uma certa, é meio que obsoleto comer para ela, sabe? Ela prefere fazer outra coisa, uma pessoa mais agitada, enfim, ela não tá afim de comer. Afinal, a dificuldade dela é ganhar peso. E ela superestima o que ela come, então ela come um pouquinho assim e ela já acha que é muito. Então, tem que ter a matemática, tem que ter a quantidade calórica num saldo calórico ali para você saber o que você está comendo. Particularmente falando na nutrição esportiva, eu preciso sim trabalhar com os pacientes com gramaturas. Então, pô, são X gramas de tal coisa, X gramas de outra coisa. Por quê? Porque senão eu não tenho noção de se está certo ou não do que ela está comendo. É diferente quando você quer qualidade de vida, quando você só quer fazer com que esse paciente coma melhor. Ah, daí é uma colher disso, é uma porção daquilo, entende? Mas quando o assunto é performance esportiva física, né, estética, vamos dizer assim, eu preciso ter números para saber o que está dando ou o que não está dando certo. Outro ponto interessante também é você achar que está comendo muito, mas você come muito em uma refeição. É muito, duas refeições no dia. É muito difícil você bater um superávit calórico considerável trabalhando com apenas uma ou duas refeições no seu dia. Então, fracionar mais as refeições vai fazer com que você consiga consumir mais calorias de forma mais tranquila, que você tenha uma digestão melhor. Lembre-se, você não é o que você consome, você é o que você consegue absorver de fato. Então, às vezes você manda um bolo alimentar que a gente fala um volume, um prato de refeição, uma porção muito grande, cara, você come aquilo ali, fica indigesta, demora para fazer digestão, não foi legal, não foi sensato, não foi bom. Então, diluir essas refeições é interessante. Em quantas vezes, Dani? Particularmente falando, para a mulher, normalmente 4 vezes já seria o suficiente. Mas conforme for subindo essa quantidade calórica, aí eu preciso diluir ainda mais, fazer em 5 vezes, fazer em 6 refeições ao dia. Consegue observar isso? Como isso daqui é importante? Só que a pessoa que tem dificuldade em ganhar peso, ela tem uma percepção de saciedade aumentada. Então, qualquer coisa
que ela come, ela já fala, tô cheia. Então você precisa modular a densidade calórica dessa dieta dessa paciente. Vamos calcular comigo aqui. É muito mais fácil, às vezes, você tomar um copo de suco de uva, só dando um exemplo aqui, do que fazer a paciente comer mais 100 gramas de arroz, por exemplo. Às vezes, você vai precisar sujar um pouquinho a sua dieta, então é muito mais fácil essa paciente, um exemplo, comer uma banana com um doce de leite do que eu fazer ela comer mais, um exemplo, uma tapioca, comer mais um pão. Entende? É mais saboroso para ela, vou trazer mais calorias em menos volume alimentar. É muito mais fácil, por exemplo, você, às vezes, colocar um açaí para essa paciente, colocar alguma coisa que ela goste em 2 horários do dia dela, para que some calorias, mas que ela não sinta que está empurrando alguma coisa. Essa densidade calórica ela é muito importante, tanto para conforto gástrico, tanto por aderência ao plano alimentar, e uma coisa que eu sempre falo, a melhor dieta é aquela que você consegue seguir. A melhor dieta na gaveta não faz sentido nenhum, então eu prefiro ter uma dieta mais ou menos sendo seguida do que aquela melhor dieta na gaveta. Fez sentido para você? E se você quer que eu monte a sua dieta, se você quer que eu monte o seu treinamento, que eu te acompanhe semanalmente, entra na minha consultoria online. Eu vou deixar um link aqui na descrição. Você clica lá, vai no WhatsApp, tira suas dúvidas e para mim vai ser um prazer poder te acompanhar lá na consultoria online, tá certo? Espero que tenha feito sentido. Deixa o like e entra nesse vídeo aqui que eu vou deixar recomendado para você e eu te vejo lá em poucos segundos. Tchau!